Um abraço. Termina aqui. Bandeirantes acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está na Rádio Bandeirantes. No seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17h01, está marcando o digital eletrônico. Relógio atômico da Bandeirantes. Esporte em Debate, hoje até às 19h30. Você participa do Fala Galera para o duelo deste sábado contra o CSA. Você escalaria a mesma equipe que iniciou contra o Itabaiana na última rodada? Claro que eu estou falando sobre o Guarani. Guarani CSA, sábado 5 da tarde, Brinco de Ouro. Participe, mensagem de texto e mensagens de áudio, ambos curtos, 97102-1493. E qual o principal ou principais fatos ou fatores para a Ponte estar rendendo mais fora de casa do que no Moisés Lucarelli em 2025? A diferença é brutal. Então participe, dê a sua versão. 97102-1493. 97102-1493. Mensagem de texto e de áudio, ambos curtos, assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Pautas do Guarani para o programa de hoje. Emerson Barbosa projeta duelo contra o CSA. Pela primeira vez nesta Série C, Guarani fica mais perto do G8 do que da zona de rebaixamento. Bugre hoje está a 2 pontos de entrar no grupo de classificação e a 3 do chamado Z4 para alcançar o G8 já nesta rodada. Bugre precisa inicialmente vencer o CSA e depois torcer por tropeços de Ituano, Náutico, São Bernardo e Floresta. Após a Federação Paulista de Futebol divulgar um veto de jogos no Brinco de Ouro por falta de documentação, Guarani emitiu uma nota oficial dizendo que as documentações já foram enviadas à FPF. O sistema já foi atualizado e o Brinco está liberado para receber o duelo contra o 15 de Piracicaba na próxima segunda-feira pela Copa Paulista e, claro, o jogo diante do CSA no domingo. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Valorização de Richard Rios deixa a diretoria com radar ligado. Pautas da Ponte Preta. Jean Dias diz que a equipe está
em busca de evolução. Jean Dias comenta sobre sua queda de rendimento. Gabriel Braga fala sobre a promoção ao profissional. Gabriel Braga, jogador recém-saído da base, diz que além de lateral também pode jogar no meio-campo, ele que é lateral esquerdo. Miguel fala sobre seu início no profissional e detalha sua carreira. Respaldado por Marco Antônio Eberlin, presidente do clube, Alberto Valentim segue preparando a equipe para a importante partida deste sábado fora de casa contra o Maringá, com 83% de aproveitamento distante do Moisés Lucarelli. Ponte pode recuperar a liderança em caso de vitória sobre a equipe paranaense e tropeço do líder Caxias. CBF define derby 210 para o dia 2 de agosto, um sábado às 5 horas da tarde. Partida que será disputada no Moisés Lucarelli, será a primeira entre as duas equipes pela terceira divisão do Campeonato Brasileiro. E daqui a pouco você vai também acompanhar na íntegra a entrevista do lateral direito Maguinho, cedida ao programa Os Donos da Bola, na tela da Band, nesta terça-feira. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Derby 210. Qual o último clássico disputado em uma tarde de sábado no Majestoso? Relembre, acessando o portal. E tem as notícias do dia. São pautas, não tem ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. Pauta número 1. Ronaldo diz que SAF é a única saída para o Corinthians. O ex-atacante, que foi dono da SAF do Cruzeiro e do Valladolid, da Espanha, se mostrou interessado em investir no Corinthians caso o clube decida mudar seu modelo de gestão. Hoje, o modelo de SAF sofre enorme resistência de conselheiros e associados do Corinthians, mas vem sendo tema de debates dentro do clube. Pauta 2. O relatório final das investigações sobre o desvio de dinheiro do contrato milionário entre Corinthians e Avaidibet, entregue ao Ministério Público, aponta que o PCC também fez negócios com dirigentes de outros 3 clubes paulistas. O documento faz parte da conclusão das investigações sobre o desvio de 1,4 milhões de reais do contrato de patrocínio entre o Corinthians e a empresa de apostas esportivas. Ao rastrear o caminho do dinheiro, os policiais encontraram provas da participação de integrantes de facções criminosas, também em negociações com o São Paulo Futebol Clube, União Barbarense e o Água Santa. O elo com o São Paulo está relacionado a negociações de jogadores com as empresas UJ e Lyon. União Barbarense, na região de Campinas, aparece na contratação de atletas com essas mesmas empresas suspeitas. Já o Água Santa havia sido citado por envolvimento de dirigentes do clube com integrantes do PCC. Pauta 3. Após quase 3 anos de hiato, a CBF voltará a fazer transmissões de futebol ao vivo
através da CBF TV no YouTube. A ideia foi do presidente Sami Chaoudi, como uma de suas diretrizes para a comunicação da entidade. O plano da CBF é aumentar a oferta de transmissões esportivas e de programas ao longo dos próximos meses, aproveitando o acervo e os acessos da entidade aos bastidores do futebol brasileiro. A última vez que a CBF TV realizou transmissões ao vivo foi em novembro de 2022. O antigo presidente, Edinaldo Rodrigues, havia acabado com a prática e sem maiores explicações. Olha, se conseguir melhorar o site da CBF, que presta serviços importantes, já está bom demais, eu já vou me dar por satisfeito. Porque a CBF tem todas as informações. E o site, que era meia boca, mais ou menos, aí ficou boca inteira. Piorou demais. Então, se o Chaoudi conseguir melhorar pelo menos o site, já é um grande avanço. São pautas, são notícias que não têm ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. São 17h11. Está no ar Esporte em Debate. Mesa de áudio Pedro Piscinato. Ele que manda o som para o FM 85,7 e também para todas as plataformas. Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem. Ele que abastece de imagens o canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. No youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, dá um joinha para nós. Manda aí um joinha. É legal demais ter a sua participação. E a coordenação é de Gil Kleber, direção geral de Rodolfo Neves. Intervalo bem rapidinho e voltamos já já. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$ 169. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de
de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Você já experimentou o minestrone do Gianni? É uma sopa italiana clássica com vegetais frescos e saborosos. Aqui, preparamos o seu prato com ingredientes cuidadosamente selecionados para que cada colherada seja um mergulho na tradição italiana. Agora no inverno, você pode saborear os deliciosos caldos e sopas acompanhados dos melhores vinhos da cidade. Ligue 19 3294 287 ou acesse nossas redes @Família Gianni. Da nossa família para sua família, proporcionando bons momentos sempre. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. São 17h15 em Campinas. Participe, mande pra cá mensagens de texto e mensagens de áudio, ambos curtos. Assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. 97102 1493. 97102 1493. Você já ouviu falar do Sicredi? É uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação. Por isso, trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi, você é mais que um cliente. No Sicredi, você é mais que um cliente. Sim, é um associado valorizado. E ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo. Faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Rádio Bandeirantes. Bem, você que quer ganhar presentes do programa, fique atento, fique ligado. Hoje serão 4 ganhadores. Primeiro, segundo e terceiros levam o rádio portátil da Mundial, mais um par de ingressos para o show Orquestra Rock, tributo ao Queen. Este evento vai acontecer no dia 5 de julho. É um sábado no Expo Dom Pedro, em Campinas. E 100% da renda será revertida, toda a renda será revertida ao Hospital Boldrini. Mas aqui no programa você ganha ingressos. E o quarto sorteado vai ganhar um par de ingressos do Parque Aquático Wet n Wild, mais um rádio portátil da Mundial. Então, para o quarto ganhador, um par de ingressos para o Wet n Wild, mais um rádio portátil da Mundial. Para participar, você tem que entrar no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. É no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá tem
um link. Você vai clicar nesse link, vai aparecer um formulário. Preencha o formulário e pronto. Você já está apto a concorrer. Não precisa responder nenhuma pergunta. Não, é só preencher o formulário, que é tranquilo, fácil de ser preenchido. O ganhador terá 3 dias úteis para retirar os presentes aqui na recepção da Band, das 9 da manhã até 1 da tarde, das 14h30 até as 17h30. 3 dias úteis, quarta, quinta e sexta desta semana. Quarta, quinta e sexta, 3 dias úteis. Participe e boa sorte para você! Bandeirantes! Breno Beretta, e o seu destaque para o programa de hoje. Oi, bebê, abraço, boa tarde. Oi, Batista, abraço pra você, boa tarde, um abraço especial pro ouvinte ligado aqui na Rádio Bandeirantes. O destaque para a renovação do Neymar até o final desse ano. O que era esperado? Até a Copa do Mundo. Renovaram por mais 6 meses. Tem lá as metas, as cláusulas no contrato, mas eu acho que depois ele vai acabar renovando por mais 6. É muito importante para o Santos, para o Neymar e para a seleção brasileira, Batista. Ótima notícia, Neymar então fica no Brasil e aí vai assim, né? Vai de 6 em 6 meses. Parece alguns contratos de publicidade que a gente tem aqui, né? Você renova para 6 meses, o que não fez 1 ano? Não, é o compliance da empresa. Renova por 6, depois faz mais 6 e assim vai. E assim está o Neymar, só espero que ele consiga se recuperar, né? Futebol ele tem, a parte física é que realmente está arrebentando com o jogador. 17h22, Esporte em Debate, aqui pela Rádio Bandeirantes até às 19h30. Diz aqui o Carlos Lemos Matozinho, time não vai ganhar tudo, mas está jogando um mau futebol. Tá falando com relação à Ponte Preta, ele que é ponte pretano. E o ouvinte está dizendo aqui, o Água Santa está comprando o São Bernardo. Magno comprará o Guarani. E o aporte financeiro que acaba esse ano não são indícios dessa SAF. Caio Queiroz. Abraço para você, Caio. Muito obrigado pela sua participação. Eu fiquei sabendo desta informação ontem, que o São Bernardo está vendendo esse São Bernardo. Não é aquele antigo São Bernardo. O antigo São Bernardo ele continua existindo, mas esse São Bernardo da Série C é o São Bernardo. O antigo São Bernardo era o cachorrão, né? Preto e branco. E esse amarelo é um outro São Bernardo que é comandado pelo Roberto Graziano, que é o dono da Magno, mas é um braço esportivo do Roberto Graziano. O curioso é que o Roberto Graziano, ele nunca teve nenhuma ligação com o time de futebol. Como é que começou a ligação do Roberto Graziano com o time de futebol? Começou com o Guarani, na época do Beto Zini. O Beto Zini, certa feita, me ligou e falou: Batista, eu estou precisando de um patrocínio de camisa. E sei que você tem muitos contatos, e aí você não pode indicar aí um patrocinador. Eu falei: olha, não trabalho com isso, né? O meu negócio é rádio e televisão, mas se aparecer alguém, eu faço sim a indicação. E nesse dia eu estava numa relojoaria no centro de Campinas. E o dono da relojoaria, o Jonas Bugrino, ouviu a conversa e falou: era o presidente do Guarani, o Beto,
Sim, era o presidente do seu time. Ele está querendo um patrocínio de camisa. Ele falou, olha, tem uma aqui que talvez se interessa. É Magno. E quando ele falou Magno, era uma marca de relógio completamente desconhecida. E eu achava que Magno era arma. Não tinha aquela arma Magno. Então eu falei, mas como um clube de futebol vai fazer propaganda de arma, de revólver? Ele falou, não é não, eu vou te mostrar aqui, ó. Foi lá, pegou vários relógios, falou, isso aqui é uma empresa que está fabricando relógios. Vamos ligar lá pro Roberto Graziano. Aí ligou pro Roberto Graziano e falou, tem uma pessoa aqui, Carlos Batista, vai explicar para você. E aí passou o telefone e ele foi muito receptivo, atendeu bem. E aí expliquei para ele, olha, o presidente do Guarani, Beto Zini e tal. Quando ele entendeu, ele falou, me interessa. Pode ligar para o presidente e ver qual é o dia que ele pode me receber. Eu vou ir para Campinas. Liguei para o Beto. O Beto falou, pode vir aí numa terça-feira. Era uma terça de uma determinada semana. E aí eu liguei de volta, quer dizer, eu não tinha o telefone, né? Quem ligou foi o Jonas, que era o dono da relojaria. Ligou de volta e informou. E aí o Roberto Graziano veio para Campinas, acertou o patrocínio com o Guarani. Aquela camisa famosa que o Guarani agora, neste ano de 2025, está fazendo homenagem à camisa de 94, que tinha o craque Amoroso vestindo essa camisa. E a Magno ficou bastante tempo patrocinando o Guarani. Depois saiu, o tempo passou e aí o Orley Senna virou presidente do Guarani. E o Orley Senna lembrou do patrocínio da Magno e fez contato com o Roberto Graziano. E o Roberto Graziano, então, fez aporte de capital no Guarani. E também participou de um leilão do Estádio Brinco de Ouro a pedido do Orley Senna. Leilão que aconteceu em São Paulo. Ele arrematou o Estádio Brinco de Ouro por 46 milhões de reais. Esse leilão foi cancelado. E aí o Roberto Graziano desistiu do negócio. Até que apareceu um grupo do Rio Grande do Sul. Esse grupo, que inclusive já tinha comprado um terreno, construiu lá o Shopping Bourbon, em São Paulo, o Grupo Zafari, dono de uma rede de supermercados lá no Rio Grande do Sul. E aí arrematou por 105 milhões. O Roberto Graziano, novamente, a pedido do Orley Senna, entrou com uma carta proposta no Ministério do Trabalho. E a magistrada aceitou, porque lá ele propôs pagar 105,5 milhões e mais durante 10 anos, 350 mil reais para o Guarani. E que o Guarani sairia do Estádio Brinco de Ouro somente depois que ele construísse uma arena para 12 mil lugares. A magistrada Ana Paula, não me lembro o sobrenome, entendeu que essa proposta era melhor, porque o Guarani é uma entidade de domínio público, né? Tem torcida, é um patrimônio. Não poderia acabar de repente da maneira que seria com o Grupo Zafari, que a partir do momento que saísse a carta de anuência, o Guarani teria que espirrar fora do Estádio Brinco de Ouro e aquilo lá seria transformado em empreendimento comercial. Muito bem. Até então, o Grupo Zafari tinha arrematado, mas com a decisão da magistrada cancelou a arrematação do Grupo Zafari e passou para o Roberto Graziano, que até hoje vem pagando os 350 mil, que é o que o ouvinte disse aqui, que vai terminar neste ano de 2025. Eu comentei certa feita, ô Breno, de que o Roberto Graziano, quando fizeram essa pergunta, não poderia comprar a SAF do Guarani, porque a lei não permite
que um mesmo proprietário seja dono de 2 SAFs. Até o Tigrão, na época, né, falou, mas acontece que aqui é Brasil, pode arrumar um testa de ferro, mas nesse caso não é testa de ferro. Ele está vendendo o CNPJ para o Água Santa e aí ele ficará livre para comprar uma outra SAF. Aliás, o Água Santa que caiu, né? Foi rebaixado. Se comprar o CNPJ, ele continua na Série A1 do Campeonato Paulista e caso o São Bernardo suba, ele vai herdar também a vaga do São Bernardo na Série B. Eu acho o seguinte, Batista, eu acho que o Roberto Graziano é um cara que entrou no futebol, como você disse, e para muita gente que não sabia até hoje, né, essa situação de indicação é uma situação muito curiosa, né, porque entrou meio que sem querer e você teve participação, Beto Zini teve participação, e depois provavelmente ele acabou tomando gosto do futebol e também viu que o futebol, mexendo com jogadores, é algo bem rentável, e no São Bernardo ele fez um bom trabalho, ele fez um excelente trabalho, ele é um cara consciente. Se ele tivesse acabado com o São Bernardo, por exemplo, seria ruim, mas eu acho que tudo que ele fez até agora, desde a arrematação, isso mais recente, né, a arrematação do estádio Brinco de Ouro, esse pagamento mensal, depois a compra do São Bernardo e agora a possibilidade de vender essa SAF para ficar livre e se reaproximar do Guarani, eu acho muito bom. Eu acho que o Guarani em nenhum momento teve uma situação como essa, de uma pessoa séria como ele, e eu considero ele e a empresa dele séria, porque ele não estaria há tanto tempo no mercado assim com a Magnum. Então eu acho que é uma situação muito boa. Eu vou torcer para que isso aconteça, para que ele venda e concretize a venda do São Bernardo e para quem sabe num futuro muito próximo ele possa concretizar a SAF do Guarani, que está em andamento. Agora, o estádio, o novo estádio, a arena, essa possibilidade, isso é uma incógnita que a gente se pergunta há muito tempo, né? E o torcedor se pergunta, será que isso vai acontecer? Será que ele vindo para o Guarani, comprando uma possível SAF, ele vai modernizar o estádio, vai esquecer esse tipo de situação? Eu acho que essa é a principal incógnita, Batista. Para você, Breno, é o Gustavo Cirino. Batista pergunta ao Breno se ele já tem pistas dos 2 nomes que a Ponte está trazendo já para o primeiro dia da janela. Descobre aí pro povão, Breno. Ainda não tenho, Batista, mas pelo que disse o Eberlin, eu acredito bastante que seja jogador de Série A. Desses 3 a 4 nomes, eu acredito que sejam jogadores de Série A que não vão ser aproveitados ou não estão sendo aproveitados. Porque ele mesmo disse na entrevista no domingo, se fosse para trazer qualquer jogador, ele teria trazido na última janela. Agora, essa situação de muito jogador aí que não vai ser aproveitado na Série A e na Série B, e jogador que venha para resolver, eu tô acreditando, pelo menos as 2 primeiras contratações, que sejam jogadores de nível de Série A. São 17h33. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, Ciagão, um abraço para você, boa tarde. Oi, Batista, boa tarde, um grande abraço a todos. Vamos ao Fala Galera desta terça-feira de muito frio, mais uma vez, em todo o estado de São Paulo. Para o duelo desse sábado contra o CSA, você escalaria a mesma equipe que iniciou contra o Itabaiana na última rodada? Sim, acho que o time se ouve bem no primeiro tempo. Existem outros jogadores que não começaram uma partida, só 3 começaram. O Torres, o Brunão lá na frente, o Cicinho, de repente pode até acrescentar mais algum cara novo aí. Mas eu acho que se ele escolher o Marcelo Fernandes, a mesma escalação do último jogo, acho que está correto.
Qual o principal fator ou os principais fatores para a Ponte estar rendendo mais fora de casa do que no Moisés Lucarelli? Simples. O time está bem treinado para marcar e para jogar no contra-ataque. Então, quando ele tem que tomar a iniciativa, ele tem mais dificuldade. A princípio, aparentemente, à distância, parece ser esse o problema, Batista. Continue mandando para cá suas mensagens 971021493, mensagens de texto, mensagens de áudio. E aí, como anda a manutenção do seu carro? Atenção para a dica da Rocha Autopeças. Não espere o veículo quebrar para correr atrás de uma solução. Faça manutenção preventiva. Ela evita danos maiores, gastos inesperados e, claro, protege você e toda a sua família. Revisões regulares é fundamental para evitar falhas mecânicas, viu? Prolongar a vida útil do seu veículo e para não ter aquela dor de cabeça quando o carro quebra. Faça revisões periódicas e dirija tranquilo, sem surpresas desagradáveis. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar todas as peças. Lá você encontra tudo em peças mecânicas nacionais e importadas, originais ou de reposição, qualidade de verdade e preço justo. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo confiança sobre 4 rodas. Acesse agora para saber mais, rochaautopeças.com.br. Lá tem o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp. Encontre a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. 17h37, Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tiger Man, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, abraço para você, boa tarde. Alô, Batista, boa tarde. Um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes. O frio já bateu forte aqui no peito do Tigrão. Peito do Tigrão que já tem algumas primaveras a mais. Mas vamos levar até 7h30 aí, se Deus quiser. Então, sem maiores delongas e economizando um pouco as cordas vocais, vamos rapidamente aqui para o Fala Galera na nossa tela. Peço aí para os nossos queridíssimos e competentes amigos da técnica. Para o duelo deste sábado contra o CSA, você escalaria a mesma equipe que iniciou contra o Itabaiana na última rodada? Sim. Se não tiver ninguém lesionado, escalaria sim. O time foi bem, especialmente no primeiro tempo quando fez os 2 gols. E eu escalaria sim, até para ir dando um pouco mais de sentido de conjunto e de encaixe para essas novas peças que entraram e entraram bem. Cicinho, Diego Torres, né? E companhia bela. Então eu escalaria sim, porque é lógico que futebol, alguém pode dizer que não existe, que isso é bobagem, mas tá aí. Os resultados mostram desempenho e resultado para equipes que jogam há mais tempo juntas. É isso. Então, eu espero, sinceramente, que não tenha nenhum problema na revisão médica, na reapresentação que já aconteceu, nos treinamentos que ainda vão acontecer ao longo da semana e que o Guarani possa, assim, eu acho que é coerente, tendo a possibilidade, deve iniciar com o mesmo time. E partindo rapidamente para o Fala Galera da Ponte, qual o principal ou principais fatores para a Ponte estar rendendo mais fora de casa do que no Moisés Lucarelli em 2025?
Bom, como diria o Costinha. Bom! Well. Seguinte, o time tem dificuldades para criar quando está bem marcado, quando ele pega linhas fechadas. Então, ninguém dentro do Moisés Lucarelli parte para cima da mesma maneira que parte quando joga em casa, mesmo sabendo às vezes que é inferior à Ponte. Sou inferior, mas em casa eu vou partir para dentro desses caras aí. E aí a Ponte tem mais espaços. Não é que ela não cria, porque se não criasse fora de casa não faria gols. Ninguém faz gol sem criar a jogada. Só que a Ponte tem uma maior facilidade de criar as jogadas quando o adversário não está com linhas baixas. Ou seja, o velho e bom contra-ataque. Hoje, para os modernosos, a forma reativa de jogar. É isso. Então, o que falta para a Ponte nesse momento? Treinar contra o sparring, que pode ser a base, pode ser um jogo-treino com o time de fora, que não seja de dentro da Ponte, pode ser com o time reserva. Hoje, a situação que envolve a Ponte, para melhorar a performance dentro de casa, o treinador tem que ter um olho mais rigoroso para o sparring do que propriamente para o time titular. Ih, agora confundiu a cabeça da rapaziada. Explico. Você tem que orientar o time sparring, o time suplente, o time que está enfrentando aquele que é considerado titular, a jogar com linhas baixas. E aí, parar o treino sempre que necessário para mostrar os caminhos de como entrar num time que marca atrás. Simples assim. Porque quando a Ponte treina um coletivo, por exemplo, contra o time reserva quer lugar no time. O jogador que é reserva quer ser titular. Então ele sobe, ele marca lá na frente, ele dá a possibilidade para que o time considerado titular jogue no contra-ataque. E aí o treinador vai na coletiva, e eu gosto muito do Alberto, e ele fala, não deu nada igual como nós treinamos. Tudo que nós fizemos no treinamento não deu para repetir aqui. Lógico, cara pálida, lógico. O time que treinou contra o seu time titular no apronto, ele não jogou e ele não se posicionou igual o seu adversário que veio jogar fora de casa se posicionou. Então, colocar o time reserva, a imagem e semelhança do adversário que você vai enfrentar em termos de posicionamento. E aí, quando a bola não estiver entrando, pede mais movimentação, inverte os dois atacantes, um de um lado e um do outro, enfia o meia no lugar do centroavante. É criatividade, competência, leitura de jogo e conhecimento de futebol do treinador. E o Alberto tem muito, quero dizer isso. Agora não vai estar entrando. Agora ele vai para o coletivo. E o time de baixo quer atacar o time de cima para arrumar posição no time de cima. Quer mostrar serviço. E baixa a guarda e toma contra-ataque. Aí o time de cima ganha de 3-0, 4-0, 5-0. E aí, ficou bom. O treino foi excelente. Moçada, vamos repetir o que fizemos aqui no jogo de sábado. Só que no jogo de sábado, o posicionamento do adversário será outro. E aí, esse formato de contra-ataque em casa em coletivo não vai acontecer. Então tem que prestar mais atenção no time que está jogando contra os titulares, e aí, diante da dificuldade que será semelhante àquela que vai ser encontrada no jogo, você tenta propor as soluções. É o que eu penso. É por aí. E este é o motivo, para mim, o principal fator que faz com que a performance em casa da Ponte não seja a mesma que ela apresenta, inclusive em nível de resultados, fora do estádio Moisés Lucarelli. Batista. São 17h44. Se você quiser participar dos sorteios, entre no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes
e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá onde o pessoal deixa comentários, tem um link fixado. Clique nesse link, vai direto para um formulário. Preencha o formulário, é fácil, e aí você já estará concorrendo. Os 3 primeiros concorrem a um rádio portátil da Mundial, mais um par de ingressos para o show Orquestra Rock Tributo ao Queen. E o 4º sorteado, um par de ingressos para o Parque Aquático Wet n Wild, mais um rádio portátil da Mundial. Participe e boa sorte para você. 17h45, intervalo, voltamos já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral 788. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Vamos lá então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o empate por 2-2 entre Palmeiras e Inter Miami. O time norte-americano chegou a abrir 2-0, mas o Palmeiras no finalzinho empatou. O Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Lucas Evangelista, Richard Rios e Rafael Veiga, Estevão, Facundo Torres e Flaco Lopes. Foi esse o time que iniciou do Palmeiras do Abel Ferreira. Entraram ainda o Alain, o Bruno Fux, o Vitor Roque, o Maurício e o Paulinho. Já o Inter Miami de Ustari no gol, Ringanté, Áviles, Falcon e Allen. Além de, depois Piquet, Redondo, depois Rodrigues, Busquets e Segovia, depois Jordi Alba, Messi e Soares, depois Cremachi, a equipe do técnico Javier Mascherano. O Inter Miami abriu o placar no primeiro tempo com Allende a 15 minutos, ampliou com Luizito Soares a 19 do segundo tempo. Palmeiras empatou com Paulinho aos 34, diminuiu com o Paulinho aos 34 e empatou com o Maurício aos 42 minutos do segundo tempo, placar final 2-2. Para o público de mais de 60 mil torcedores no Hard Rock Stadium em Miami. A arbitragem foi do Szymon Marciniak, da Polônia. 2-2, Palmeiras classificado, pega agora o Botafogo nas oitavas de final do Mundial de Clubes. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição, que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, som mais
mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. São 17 horas e 50 minutos em Campinas. Esporte em Debate pela Rede Bandeirantes de Rádio. E eu quero falar com você sobre a Seara. Há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas, e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara, defumada, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. É só preparar do seu jeito, assada, frita ou cozida. Já conhece o levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno. É saboroso como o presunto e leve como o peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo da região. E tem loja em Campinas, no Residencial Bela Aliança. É a Avenida Oswaldo Veiga, 628, ali, bem próximo da John Boy do Lope. É região do Satélite Íris, tá? E você chega fácil lá pelo BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. E uma dica, indo lá, não deixe de saborear um pastel delicioso que tem numa pastelaria que fica exatamente no saguão externo do Iga Atacado. É pastel de feira com aquela qualidade, com aquela delícia que tem o pastel de feira, mas no Iga Atacado. Então não deixe de saborear aquela delícia de pastel quando comparecer lá no Iga Atacado, no Satélite Íris. E também tem nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana e na Mega Loja em Sorocaba. Seara, no Iga Atacado. Qualidade, praticidade e economia perto de você. Informações do Guarani, chegando Vinícius Abarca. Diz aí, Vinícius. Oi, Batista, ouvintes do Esporte em Debate, chegando com as informações do Bugre, o Guarani que segue na preparação para enfrentar o CSA neste sábado, jogo marcado para 5 horas da tarde no Brinco de Ouro da Princesa. O Bugre que a gente traz aqui e relembra que pode entrar no G8 já nesta rodada, claro, precisa vencer e também torcer por tropeços de Ituano, Náutico, São Bernardo e Floresta. A tendência é que o técnico Marcelo Fernandes leve a campo a mesma equipe que iniciou contra o Itabaiana, já que não possui aí nenhum desfalque por suspensão e nenhum desfalque no departamento médico. Quem falou aí sobre este duelo contra o CSA foi o lateral esquerdo Emerson Barbosa. Mas eu conheço alguns jogadores que estão lá, eu sei que é um time qualificado, é um time bom, vem fazendo bons jogos, né? E como o cuidado que a gente tem que ter com todas as equipes, né?
A gente jamais pode menosprezar o adversário, a gente sabe da qualidade deles, mas dentro de casa a gente tem que fazer valer o fator mando de campo. Né? Depois dessa partida contra o CSA, o Bugre também terá pela frente o Londrina fora de casa e depois mais 4 jogos que a CBF detalhou aí na tarde de ontem, a gente traz aqui agora no Esporte em Debate. Vamos lá, Guarani e Ituano, este jogo marcado para o dia 13 de julho, um domingo às 4h30 da tarde no Brinco de Ouro. Na rodada 13, Anápolis e Guarani, 21 de julho, uma segunda-feira fora de casa às 7h30 da noite. Rodada 14, Guarani Náutico, dia 26 de julho, um sábado às 5h da tarde. E por fim, 15ª rodada, Derby 210, Ponte Preta e Guarani, dia 2 de agosto, sábado, às 5h da tarde. Outra informação também, Batistão, que saiu nas últimas horas, é que a Federação Paulista de Futebol chegou a anunciar em uma portaria publicada aí em seu site oficial na segunda-feira, ontem, né, o veto para jogos realizados no estádio Brinco de Ouro, na cidade de Campinas, mas apenas para jogos em torneios da Federação Paulista de Futebol, no caso, então, seria aí a Copa Paulista. Mas em nota, o Guarani explicou que os documentos que faltavam já foram enviados à federação para atualização no sistema, ou seja, a expectativa é que o estádio, então, esteja liberado para o próximo compromisso na Copa Paulista, na segunda-feira da semana que vem, contra o 15 de Piracicaba. Batistão. Bem, são 17h56 em Campinas. Hoje, no programa da TV Os Donos da Bola, nós tivemos a participação do lateral direito Maguinho. Nesse programa, você vai acompanhar a entrevista com o Maguinho. Não será agora, mas daqui a pouco a gente coloca para você que não teve a oportunidade de acompanhar a entrevista do Maguinho ao vivo no estúdio da Band TV. Vamos falar da Macaca. Começo com você, CH. Ponte, que tem um jogo importante pela frente. Um jogo muito importante. Por 2 razões. Primeiro, que a Ponte vem de derrotas. Precisa urgentemente recuperar pontos dentro da competição. Porque ela era líder até a última rodada, caiu para segundo e pode cair aí umas 4 posições caso perca o jogo diante do Maringá, lá no Willie Davis. Então precisa ganhar esse jogo. E segundo, que a performance da Macaca fora de casa é excepcional. Então isso dá um indicativo de que ela tem condições, mesmo sendo um jogo difícil, de ganhar do adversário. Agora, isso tudo, né, CH? São números percentuais. Não existe nenhuma segurança de que ela vá lá em Maringá e consiga um resultado positivo. Então, a Ponte, notadamente, mesmo fora de casa, onde tem uma ótima performance, terá que melhorar a sua qualidade técnica em CH. Batista, vai precisar. E hoje na entrevista, daqui a pouco a gente vai reprisar, eu conversei com o Maguinho, eu fiz perguntas insistentes para ele sobre, na minha ótica, o que tinha que ser corrigido no time da Ponte. E ele não respondeu. Foi educado, é bem articulado, mas ele não respondeu. Qual é, de maneira prática, a solução que a Ponte está encontrando, por exemplo, ou está treinando, ou está corrigindo, para a saída de bola, para o posicionamento dos volantes, e eu não obtive a resposta que eu queria. Não é? Eu estou muito preocupado, porque eu não acho que a coisa tem que ser minimizada. Sabe por quê? Ninguém tem os 3 jogos da maneira que a Ponte tem à toa. Alguma coisa está acontecendo. Ou o time virou fio, ou todo mundo conhece como a Ponte joga, e é aí que entra a batuta do treinador. Ele é pago para resolver o problema. Estava indo bem e agora não está indo bem. Ele tem que encontrar um outro caminho. Ou acreditar em outros jogadores, ou uma outra maneira de jogar. Porque se a Ponte continuar com o desempenho que está apresentando, ela perde para o Maringá. Mesmo sendo fora de casa, mesmo é verdade que o performance do time nesse brasileiro tenha sido muito mais positivo fora do que dentro de casa. Então,
Nós temos que debater, isso é função da gente. O que está acontecendo? Porque quem está nos ouvindo quer a resposta. Ou, pelo menos, que a gente encontre, né, respostas para o que está acontecendo. Então, o treinador já chegou a sugerir na entrevista coletiva que o time não executou, pelo menos na última partida, tá? Eu vou ficar atento à última partida. O que está treinando. Eu vi no segundo tempo o técnico esbravejando à beira do gramado, falando principalmente para os dois volantes, não os que começaram a partida, que foram substituídos, aqueles que entravam. E você observa sem a bola que não há tanta mobilidade dos jogadores assim. Então você só sai de uma pressão, você só sai ou perfura linhas baixas se você tiver posicionamento com e sem a bola. Rapidez e precisão. Senão não tem jeito. Então, se ele estava à beira do gramado ali, eu estou aqui conjecturando, tá, gente? Porque eu não assisto treino. Eu não sei o que o treinador faz no treinamento. Não é? Então, de qualquer maneira, o caminho passa pelas escolhas do treinador. Se é a maneira de jogar ou dos jogadores que ele escala. E eu estou preocupado, sim. Preocupado sim, porque o campeonato está chegando numa situação, primeiro, de definição de classificação, esse é o primeiro aspecto, e segundo, que na virada da saída do primeiro turno ou da primeira fase para a próxima fase, o campeonato muda completamente. Então, não é hora para o time ficar claudicando, titubeando, tendo algumas dificuldades que tem tido. É por isso que eu estou preocupado. Tomara que esses dias de paralisação tenham servido para o técnico corrigir os erros do time, rever os seus conceitos e rever principalmente os jogadores que ele escolhe para colocar no campo. 18-1 e para você, Tigrão, jogo contra o Maringá. Você trabalha com qual expectativa de pontos, hein, Tigrão? Batista, o jogo é muito difícil, né? Extremamente difícil. Esse negócio de que a Ponte... mas a Ponte fora não tem problema. Fora ela arrebenta. Fora ela ganha. Todos os problemas estão resolvidos. Isso daí uma hora vai acabar. Né? Não, é impossível um time ganhar todas fora. Ou ganhar mais de 80% fora. Uma hora vai virar esse fio. Ela não vai mais ganhar os jogos que está ganhando fora. E vai passar a ganhar mais em casa do que está ganhando. Então, eu prefiro não pautar o meu comentário em cima do que já passou. Porque o Maringá também caiu no campeonato, tem um belo de um time, esteve sempre e desde sempre no G8, para quem quiser me questionar, os números estão aí. Desde sempre. E agora começa a preocupar o seu torcedor, porque começa a ter também uma queda de rendimento num momento já decisivo, no momento da virada, do início da segunda metade da fase de classificação. Então, também sabe o Maringá que ele terá que fazer das tripas coração para ganhar esse jogo. E sabendo da performance de contra-ataque da Ponte jogando fora de casa, ele vai atacar a Ponte, ele vai ser propositivo, mas ele não vai ser irresponsável. Então todo mundo estuda todo mundo. Hoje, qualquer ET tem CPF e RG. Ele é conhecido e identificado. Seja ET de Marte, de Saturno, de Plutão ou entendeu? Todo mundo hoje conhece todo mundo. Então é lógico que o Maringá não vai entrar na armadilhinha que entraram outras equipes aí que jogaram contra a Ponte, essas equipes dentro dos seus domínios. Então, a cada vez mais, e aí, o que é a primeira coisa que a imprensa de Maringá vai falar? Maringá vai enfrentar a equipe com melhor performance fora de casa. Outra manchete. Vem aí o visitante mais indigesto da Série C. Os caras estão tudo lá ouvindo, vendo na internet, lendo nos jornais, né? Vendo nos portais de notícia, assistindo nos canais de televisão,
e a imprensa lá é muito ativa, aí o jogador fala, tá vendo aí, ó? Os caras estão vindo aí para pegar a gente no contrapé, hein? O treinador vai lá e fala, vocês entenderam? 82% de aproveitamento fora de casa. Então temos que atacá-los, que senão nós precisamos ganhar o jogo também. Mas eu quero armar assim, assado, ensopado. Quando descer o A, o B fica. Quando o lateral X for, o volante Y marca. Repõe, cobre as costas. Zagueirada, toda vez que desmanchar a linha de 4, porque os laterais foram, alguém tem que estar atento para cortar uma bola comprida, e esse alguém é o meio de campo, porque eles só vão contra-atacar se tiver bola longa. Com bola curta, ninguém contra-ataca. Começa com nheco-nheco igual o Palmeiras ontem. O que aconteceu? Não entrava de jeito nenhum. E não fossem 2 bolas mal rebatidas lá pelo Miami, o que teria acontecido? O Palmeiras tinha perdido o jogo para um adversário de ex-jogadores, alguns, e de jogadores jovens. O Palmeiras é superior, isso que eu quero dizer. Então, ninguém contra-ataca tocando, esperando o adversário se recompor atrás. Ninguém. Então, claro que o Maringá vai se preparar para ter um antídoto contra a bola longa da Ponte. Porque contra-ataque vindo lá de trás, toca para lá, toca para cá, eu conheci o Barcelona e uma outra equipe aí que vinha envolvendo, não importa como o adversário estava posicionado, e ela ia lá dentro do gol no toque de bola, 15, 20, 25 toques na bola. Entre os mortais, estou falando aquele Barcelona do Pepe Guardiola. Do próprio Messi. Entre os mortais, não dá para contra-atacar saindo tocando. E o adversário já viu isso. Como é que alguém contra-ataca? Isso é mais velho do que a própria existência do futebol no Brasil. Desde quando era praticado só lá na Inglaterra. Para pegar desarrumado tem que ser bola longa. E você acha que o Maringá não vai se preparar para cortar a bola longa da Ponte? Claro que vai. Então, esse negócio de performance muito positiva fora de casa é excelente. Mas uma hora vai acabar. Como vai acabar essa dificuldade de ganhar jogo em casa? Vai ganhar um, vai encontrar o caminho, daí ganha outro, e assim caminha a humanidade. Então, com qual expectativa que eu trabalho? Empate da Ponte lá em Maringá. E para você, Breno, expectativa de pontos. E lembrando que o Maringá tem 13. Veja, a Ponte está com 16. Então, os dois estão dentro do G4, mas uma vitória da Ponte vai se distanciando dos times, né? Hoje o Maringá é 7º colocado e a Ponte está na vice-liderança. Aliás, a Ponte tem 17 e o Maringá tem 13 pontos. Se o Maringá ganhar, encosta na macaca, Breno. Eu tô esperando, Batista, uma Ponte um pouco diferente. Tô esperando a Ponte mais do início do Campeonato Brasileiro da Série C. Por quê? 2 semanas de preparação pro Alberto Valentim. Ele não é bobo, ele acompanha o que os torcedores estão pensando e falando por aí na cidade. Ele sabe que ele precisa fazer diferente. E ele, muito provavelmente, está fazendo nesses treinos. A gente não pode acompanhar, mas eu sei que ele está fazendo e está tentando. Ou seja, a partir do jogo contra o Maringá, e são 2 partidas muito importantes para ele, ter que mostrar algo diferente. Os jogadores da Ponte Preta também sabem. Já ficou claro no final de semana e público que o Eberlin deu a entrevista na Rádio Bandeirantes e falou, vão chegar reforços. Eles sabem que se eles não jogarem, eles vão perder a posição de titular para esses 3, 4 jogadores que vão chegar. Agora, a situação do Maringá, que estava na ponta da tabela no início do campeonato, até na primeira rodada ganhou do Guarani, a gente viu o jogo de perto, é a seguinte, a situação dos últimos jogos é pior do que a situação da Ponte Preta. A última vitória do Maringá foi no dia 3 de maio, 3-2 sobre o Confiança,
E de lá para cá, já são 5 jogos sem vencer. Perdeu do CSA fora de casa por 3-2, empatou com o Botafogo da Paraíba em casa, empatou com o Anápolis em Goiás e depois empatou com o Ituano em casa e na última rodada perdeu para o Náutico fora de casa. Ou seja, para piorar tudo isso daí, o atacante Matheus Moraes, ele foi embora. Um dos destaques do time foi para a Coreia do Sul. A equipe, é claro que está pressionada pela situação que estava no campeonato. O Jorge Castilho, treinador, vai ter que fazer algo diferente também contra a Ponte. E jogando em casa, vai ter que atacar a Ponte Preta e a Ponte se aproveitar dessa situação, Batista. São 18h10. Já já a entrevista com o lateral direito Maguinho. Gente, agora presta atenção porque essa dica é para quem não abre mão de uma internet que está sempre ao seu lado. Sabe aquela conexão que faz a diferença no dia a dia? Aquela que está presente no trabalho, no lazer, nos momentos em família, com os amigos, maratonando sua série favorita, jogando online ou naquela reunião importante. É assim com a Desktop, uma conexão de verdade que vai além da velocidade, que é presença, internet 100% fibra ótica, com mais de 1 milhão de clientes e bicampeã como a melhor do estado de São Paulo. São planos de 200 mega a 1 giga, com preços a partir de apenas R$ 79,99. E tem mais, atendimento próximo, suporte ágil e mais de 100 lojas no interior e litoral paulista. Para assinar é muito fácil. Ligue 0800 100 102. Ligue 0800 100 0102. Acesse desktop.com.br ou vá até a loja mais próxima. Desktop, sempre ao seu lado. Bandeirantes. É o seguinte, já nós vamos falar da Ponte Preta. Mas, aliás, já vamos falar do Guarani. Mas, veja, vamos destacar aqui, o Breno trouxe em manchete a renovação do Neymar com o Santos. Então eu gostaria de mais detalhes aí desta manchete que você trouxe no começo do programa, hein, Breno? Batista, o Santos renovou com o Neymar, eu até trouxe em manchete e depois de 20 minutos o Santos acabou nas redes sociais postando essa imagem, quem tá vendo no YouTube, quem tá nos acompanhando no YouTube, a renovação de contrato. Essa renovação é até o final de 2025, Neymar renovando até o final de 2025, porque inicialmente esperava-se que o Neymar fosse renovar o contrato até a Copa do Mundo, ou seja, por mais um ano. Mas o Santos e o Neymar chegaram a um acordo até o final do ano, porque ele quer ficar livre a cada janela para saber se aparece uma proposta melhor, se ele pode voltar para a Europa, para um grande centro. Tudo isso vai depender do desempenho dele nesses 6 próximos meses, até porque até agora, desde quando ele chegou no Santos, ele não conseguiu ter uma sequência e não conseguiu jogar futebol. Daqui a pouco eu vou passar em relação a valores, mas vamos acompanhar um vídeo que o Neymar soltou nas redes sociais. Renovei meu contrato com o Peixão. Eu vou, eu volto e eu fico. Onde tudo começou, onde nunca vai acabar. Tamo junto. Valeu. Bom, tá aí a palavra do Neymar, né? Ele que tá de férias, mas tá treinando também. E ele deve voltar já nos próximos dias para Santos para iniciar o trabalho com bola junto com os jogadores. A situação financeira é a seguinte: ele vai continuar ganhando por mês pouco mais de 4,5 milhões de reais. O Santos explora a imagem dele e ele ganha um percentual
com essa exploração de imagem. Só que o Santos está devendo para ele, precisa pagar 85 milhões de reais. E vai, é claro, quebrar durante os meses esses valores para tentar arrecadar nos próximos meses essa parte de exploração de imagens. Mas o Neymar fica no Brasil pelo menos até o fim do ano, Batista. Ele ganhou 85 milhões nesse primeiro contrato, é isso? De exploração de imagem. 12 jogos, 3 gols marcados e 3 assistências. Divide 85 milhões por 12, para a gente ter uma ideia de quanto é. Aliás, é o seguinte, né? 12 jogos, mas ele jogou uma partida inteira. Uma única partida contra a Inter de Limeira, onde ele fez um gol olímpico. Só para a gente saber quanto é que o Neymar recebeu por jogo nesse primeiro contrato. Dá mais ou menos uns 7 milhões, um pouquinho mais de 7 milhões. 7 milhões por jogo. Isso. Bem, vamos ouvir os nossos comentaristas sobre esse tema importante, a permanência de Neymar. E aí, CH, qual é a sua opinião? Foi um bom negócio para o Santos ou não? Tem detalhes nesse contrato. Opa! No contrato. Oi, Batista, tá me ouvindo? Agora sim. Então é o seguinte, existe, pelo menos a informação que eu tenho, o Breno pode desmentir ou afirmar, que existe um contrato de produtividade daqui para frente até dezembro. Então é diferente, o contrato tem os mesmos valores, mas existe essa cláusula de produtividade. O Neymar é um jogador imaginário. Todo mundo torce, todo mundo sabe da sua capacidade, mas ele precisa estar dentro do campo. É inegável que o Santos cresceu muito com a volta do Neymar. Passou aí de 30 mil sócios para 80, 90 mil sócios. Estou falando de um aspecto. Existe exploração de camisa, essa coisa toda. Na situação, respondendo a sua pergunta, que o Santos se encontra, o risco é muito grande. Muito grande. Veja que vocês destacaram agora 12 partidas para receber o que ele recebeu. Não entregou o que dele se esperava. Então, mais do que o retorno financeiro, tem um retorno técnico. Esse time do Santos não pode ficar fora, diante dessa estrutura e com essa folha de pagamento, fora das competições sul-americanas. O Santos precisa, no mínimo, ir para a Sul-Americana. O correto é ir para a Libertadores no ano que vem. Agora, vai conseguir? E a outra pergunta que eu não tenho resposta. O Neymar vai estar apto fisicamente? Vai estar clinicamente em ordem para ajudar o Santos? Eu acho muito arriscado, mas tomara que dê certo e que ele volte o mais rápido possível. São 18 horas e 17 minutos. Queremos ouvi-lo também, Tigrão, sobre a permanência do Neymar no Santos. Eu acho uma loucura. Eu acho uma sandice, uma irresponsabilidade. Ah, mas o futebol brasileiro precisa de astros. Porque o futebol brasileiro precisa motivar a bilheteria, o torcedor a comparecer no estádio. Tá bom, pô. Sou a favor de tudo isso. Agora ele vai no estádio para ver o Neymar na tribuna da Vila Belmiro? Se recuperando de contusão, de outras coisas mais? Esse torcedor não vai, não é isso que ele quer, né? Então, se o Santos aumentou aí, baseado nesses números que o CH acabou de levantar, tinha 30 mil, foi para 80, ele aumentou o seu número de sócios torcedores em 50 mil. Média de R$30 por mês. 1,5 milhão. 1,5 milhão. Você pega 85 milhões, a conta é a seguinte. Tudo bem que teve outras formas de arrecadação aí, mas aí o Neymar também tem parte. Então, se pegar a questão de crescer o sócio, e o Santos hoje está num outro patamar, eu não estou discordando de nada, não, só estou falando de números. Então, a dívida com o Neymar, com tudo que é arrecadado mês a mês, né? O Santos amortiza 1,5 milhão. Então,
Hoje a dívida, né? Quando apurada em 85 e faz um novo contrato, ela cai para 83,5, depois cai para 82. Mas e o que vem daqui para frente? Vai continuar aumentando o sócio-torcedor exponencialmente? Em projeção geométrica? Agora em 3 meses aumentou tanto, em mais 6 meses aumenta o dobro. Não, isso aí tem limite. Tem um momento da saturação. Quem ia ficar sócio-torcedor do Santos por causa do Neymar, já ficou. Só que a dívida com o Neymar vai aumentando. E eu não estou falando da correção do dinheiro, daquilo que já é passivo, os 85 milhões. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando porque no decorrer agora do contrato renovado ou prorrogado, esses valores continuam sendo somados ao débito que já existe, ao passivo já consolidado. Então eu acho uma loucura, acho que o Santos está aí sempre brincando de casar com a tragédia no Campeonato Brasileiro, louco para se casar com a tragédia. Sabe o nome da tragédia ou não? Senhora Rebaixosa, que leva ao casamento do rebaixamento. Já está de aliança de novo, já está na mão direita com data de casamento marcado para dezembro. O Santos não descola, ele não sai dali. Mas trocou treinador, mudou a filosofia, não consegue se desgarrar da zona de rebaixamento. Sai um pouquinho, volta, sai um pouquinho, volta e daqui a pouco o campeonato acaba. Então eu sou fã do futebol do Neymar, quando ele jogava, hoje ele não joga mais. É um jogador preterido aí, inclusive ele está renovando, porque provavelmente ninguém está rasgando grana e todo mundo ligou lá pro Jorge Jesus, do Al Hilal, todo mundo ligou lá pro Sheik. Como é que foi, hein? Pera aí que eu vou te mandar um... Vou voltar no tempo aqui para matar saudades dos mais antigos. Pera aí que eu vou te mandar um fax da planilha aí. Você vê quanto que nós gastamos com ele para jogar 12 jogos. Bomba! Atenção! Bomba! Presta atenção aí, Tigrão. Alô, torcedor do Guarani. Bomba! Informação no ar. Breno Beretta diz aí, bebê. E essa notícia é horrível pro torcedor do Guarani. O Rafael Bilu não é mais jogador do Guarani. O atacante que vinha muito bem defendendo o Guarani, inclusive na última partida, né? Ele saiu no intervalo do jogo, o Guarani estava bem e o Guarani caiu bastante de produção no segundo tempo. Ele que estava com um problema no ombro, né? Caiu de mau jeito. Mas ele vai ser jogador do Juventude, ou melhor, já é jogador do Juventude, pelo que eu tenho de informação. Inclusive, ele já treinou hoje, vai jogar a Série A do Brasileiro. Ele que já jogou no Juventude em 2021. Como era o contrato dele com o Guarani? Ele tinha um contrato até o final do ano que vem. Só que se ele recebesse, essa era uma das cláusulas, uma proposta de uma divisão superior, ele sairia do Guarani. Então o Guarani perde um dos seus principais jogadores, jogador titular para a sequência da Série C. Rafael Bilu é o novo reforço do Juventude. E aí, Tigrão, saída do Rafael Bilu do Guarani, vai fazer falta? Claro que vai fazer falta. Só tava, quando você estourou a bomba aí, dizendo, né, só finalizando o raciocínio, de que a planilha que o Sheik vai mandar aí pro Santos e para quem fosse contratar o Neymar, ela é uma tragédia. Então por isso que não apareceu nenhuma super oferta pelo Neymar. E aí ele jura amor pelo resto da vida, faz juras de amor pelo Santos e continua no Santos. Porque tenho eu a impressão que não apareceu nada. Que essa planilha do Sheik, esse fax aí, deve estar correndo o mundo. Por isso que a gente tem que ficar esperto com esse tipo de coisa. E eu acho que financeiramente o Santos está sendo irresponsável. Agora o Bilu, da bomba, prejuízo grande sim.
O jogador estava bem encaixado, fazia muito bem ali aquele lado direito, né? E eu acho que agora com o Brunão fazendo os gols, como já fez 2 na estreia, o Bruno Santos, o Guarani tinha ali uma boa possibilidade de alavancar mais resultados positivos como os 2 últimos, mas isso passava por aquele time base. E você acabou de me perguntar aí, para todos nós, você estava no Fala Galera, você escalaria o mesmo time que começou contra o Itabaiana? Ou a Itabaiana? Sim, escalaria, ó, já não dá mais. Bomba, solta a bomba aí de novo, gostei. Aliás, hoje é dia de São João, hein? Hoje é dia de São João Batista. São João Batista, o último profeta do Primeiro Testamento. Aquele que anunciou o Messias. São João Batista. Impressionante. Filho de Isabel, prima de Maria, mãe de Jesus. Dia de São João. Já que é dia de São João Batista, solta a bomba de novo que o Bilu foi embora. E para você, CH, a pergunta é a mesma. Vai fazer falta o Rafael Bilu, que já está em Caxias do Sul? Vai fazer falta sim, é bom jogador. E agora o Guarani vai ter que ir no mercado na próxima janela e buscar reforço. A não ser que encontre dentro de casa uma solução que, a princípio, eu não tenho para dizer. Olha, faça isso que vai substituir. Não, eu não tenho essa resposta. Talvez esses que chegaram, não é, possam substituir. Eu acredito que não. Tecnicamente, eu acho que o Guarani perde muito, não é? Agora, contrato, se foi assinado, tem que ser cumprido. O jogador não está fazendo nada irregular, faz parte do futebol. O Guarani, para tê-lo, teve que abrir mão ou se sujeitar a uma cláusula desse tipo. Infelizmente, ele vai embora, mas no tempo que ele jogou no Guarani, mesmo na má fase, ele fez, no mínimo, um trabalho regular, Batista. Vai fazer muita falta. Ele é o melhor atacante que o Guarani tem. Eu respeito, né? Eu acho que o que está escrito tem que ser cumprido. Mas veja a situação. O jogador está no meio da temporada, Guarani precisando do atleta, e aí ele aciona a cláusula. Guarani, como disse o Breno, não recebe nada. O Bilu, se alguém souber diferente, pode me corrigir, mas ele estava fora da vitrine. Ele estava fora do mercado. Aí vem para o Guarani, entra no mercado e aí aparece um gavião, leva embora, nada contra, porque foi assinado e o assinado tem que ser cumprido. O combinado não é caro. Agora, é uma situação terrível essa, né? Um negócio horroroso. E a matéria já está no portal carlosbatista.com.br. Se quiser saber mais detalhes da negociação, é só acessar o portal CB. Esse não é momento de piadinha? É. Mas é um momento muito triste, né? Muito ruim, preocupante. Ninguém estava contando com essa. E olha que nem abriu a janela ainda, hein? Mas eu, se fosse o Guarani, eu pegaria a fala do Breno Beretta e contestaria a execução dessa cláusula contratual. Aí a piada. Só para descontrair. Disse Breno Beretta. Abre aspas. 2 pontos. Abre aspas. O contrato do Bilu tinha uma cláusula que ele poderia sair a qualquer momento, apesar de ter contrato até o final do ano que vem, se surgisse uma proposta. Fala do Breno Beretta, pega aí, pode reprisar. Se surgisse uma proposta de um clube de uma divisão acima. Não dá para executar a cláusula, então, porque ele está indo para um clube que está 2 divisões acima, e não uma,
como está no contrato. Tá certo, O Tigrão é advogado, né? Então o advogado, ele sempre busca, sempre arruma um jeito de reverter a situação. Então, pode acontecer isso, né? Leva o Breno Beretta para audiência. Saltou uma casa. E o Breno Beretta vai dizer, eu disse mesmo, o contrato prevê que ele estaria livre para sair sem nenhum ônus se recebesse o convite de um clube que estivesse uma divisão acima. Não é esse o caso. Ele vai estar indo para um clube que está 2 divisões acima. Leva o Breno de testemunha. Aliás, Batista, pode até resolver um outro problema do Marcelo Fernandes, né? O Bilu, claro, titular absoluto, mas todo mundo, inclusive aqui na Bandeirantes, elogiou os torcedores a presença do Mirandinha e falou naquele jogo, Mirandinha tem que arrumar uma posição para ele. Já arrumou, né? Verdade, entrou muito bem o Mirandinha, provavelmente já está escalado para sábado às 5 da tarde contra o CSA. 18h30, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$169. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. 18h33 em Campinas. Em 1 minuto, vou fazer o primeiro sorteio dos presentes de hoje. Então, se você participou, fique ligado, porque em 1 minuto vou sortear um rádio da Mundial, que já vem com a tecnologia para você ouvir a Bandeirantes, e também um par de ingressos para o show Orquestra Rock Tributo ao Queen. Então fique ligado, porque já já eu vou fazer o sorteio. Mas antes, sabe aquele aroma que invade a cozinha e abre o apetite, aquele cheiro gostoso
gostoso de comida boa, que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade. Temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Temperos especiais para carnes, aves e peixes e tudo, com um toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal. Combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse agora aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. E não deixe de provar o nosso chimichurri. Chimichurri. É sensacional, hein? É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Bandeirantes. Vamos ao sorteio 18h36. Um rádio portátil da Mundial, mais um par de ingressos para o show Orquestra Rock Tributo ao Queen. Show que acontece no dia 5 de julho, um sábado, na Expo Dom Pedro. Isabela Ferreira Lima. Isabela, nome da minha sobrinha, filha do meu sobrinho. Isabela Ferreira Lima, 19, o código de área 99460 e os 4 números finais que não vou revelar. Isabela Ferreira Lima tem 3 dias úteis para retirar os presentes aqui na Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, Jardim São Gabriel, na saída para Valinhos, das 9h01 e das 14h30 às 17h30. Já tem mais. Agora tem ouvinte no ar, mensagem de áudio. Fala, Batista, boa noite CH, boa noite Tigrão. Batista, muito estranha essa saída do Bilu, mas no último jogo eu presenciei uma discussão dele no final do primeiro tempo, ali um bate-boca, uma discussãozinha um pouco mais ríspida, sabe? E aí ele já não voltou com uma lesão no ombro, muito estranho isso aí. Então, deixa embora, quer ir embora, vai embora, agora não precisa dele não. Nunca precisou dele, vai precisar agora? Bilu, que é? Jogou aonde? Vai embora, vai, foi tarde também esse aí. Valeu, Batista, Pico da turma do Cambuí, um abraço. Abraço, diz aqui Eduardo Moraes, Vila Padre Anchieta. Eu adorei a renovação do Neymar com o Santos. Creio que ele vai se recuperar e ainda trazer muitas coisas boas para o Peixe. E agora mais informações do Guarani, Vinícius Abarca. Oi, Batista, ouvintes do Esporte em Debate, chegando com as informações do Bugre, o Guarani que segue na preparação para enfrentar o CSA neste sábado, jogo marcado para 5 horas da tarde no Brinco de Ouro da Princesa. Segura aí o Vinícius Abarca, o erro foi meu, né? O Guarani já foi. Faltou chamar a Ponte Preta. Agora sim, Ponte Preta, Vinícius Abarca. Diz aí, Vinícius.
Oi, Batista, ouvintes do Esporte em Debate, chegando com as informações da Macaca, a Ponte que, diferente da semana passada, nesta semana resolveu abrir aí uma janela de entrevistas para os jogadores da Macaca falarem, projetarem o próximo compromisso contra o Maringá fora de casa. Importante aí também para o torcedor poder escutar o que os jogadores, o elenco alvinegro tem para falar sobre o momento da equipe na competição e também projetar aí a sequência do campeonato. Vamos começar escutando o que o Jean Dias falou, né? O atacante da Macaca disse que a Ponte está em busca de evolução, já que a equipe só tem uma vitória nas últimas 4 partidas e acabou perdendo a liderança para o Caxias. Nós estamos preparando forte, né? O professor nos passou os detalhes que precisamos melhorar. Realmente nós precisamos melhorar, principalmente dentro de casa. Mas nós sabemos da força que nós temos, claro que respeitando o adversário na casa dele. Mas nós estamos em busca dessa evolução e com certeza vamos com força total. Além da Ponte, quem também vem caindo de rendimento na temporada é o próprio atacante Jean Dias, né? Ele, em entrevista hoje pela manhã, reconheceu esta queda de rendimento. Ele que já não balança as redes desde o Campeonato Paulista, partida contra o Mirassol no dia 12 de fevereiro, ou seja, quase 4 meses aí, sem balançar as redes. Um momento complicado também particular de Jean Dias. Vamos acompanhar o que ele falou. Não, a gente tem consciência que a gente precisa melhorar. A queda ela acaba sendo natural devido a várias situações. Eu tenho buscado melhorar nisso, buscado ter mais chance de poder finalizar, coisa que estava acontecendo bastante no Paulistão. Estava conseguindo finalizar mais a gol. Mas essa evolução eu tenho buscado também junto. O professor conversou comigo sobre isso, sobre estar mais próximo do gol para poder ajudar a equipe da melhor maneira possível, que é fazendo gol. Além do atacante Jean Dias, a assessoria da Ponte também liberou mais 2 jogadores para conversar com a imprensa e hoje pela manhã, 2 jovens atletas, o lateral esquerdo Gabriel Braga e o meia Miguel. Gabriel Braga, que chega para suprir a ausência de Danilo Barcelos, é claro, a Ponte contratou o lateral esquerdo Lelkovic, também tem o Arthur na posição, mas colocou aí Gabriel Braga para treinar entre o elenco profissional e ele comentou justamente sobre isso, né? Sobre sua promoção ao time profissional da Macaca. É uma experiência incrível estar aqui no profissional da Ponte Preta, um clube grande, que eu estou aqui já há 3 anos, estou tendo essa oportunidade, muito boa. E a expectativa aí minha é ajudar o clube a subir de volta para onde não devia ter saído, ajudar meus companheiros e entregar tudo de mim dentro de campo, raça, determinação e ajudar o clube mesmo. Subir de volta. Além da lateral, Gabriel Braga também se colocou à disposição para jogar no meio-campo. Eu faço meio-campo também. Eu comecei como meia, ponta. Aí no Juventus eu subi para o sub-20 lateral esquerdo, porque no final do Paulista do sub-15, em 2019, aconteceu um menino que tinha uma lesão com ele, aí eu tive que improvisar, acabaram gostando de mim, subi como lateral esquerdo e abracei. Gostei de jogar na lateral, mas faço meio-campo. Quem também foi promovido recentemente ao profissional é o meia Miguel, de apenas 20 anos. Ele também comentou aí sobre seu início no profissional e também detalhou a sua trajetória, sua carreira, até chegar no Moisés Lucarelli. A minha expectativa é uma expectativa boa, apesar de eu estar recentemente aqui, venho recebendo boas oportunidades, bastante conselhos, elogios também, mas minha expectativa é boa e... passei por bastante clube, já sou um pouco rodado. Você é de onde? Eu sou do Guarujá, Baixada Santista. Passei pelo Red Bull, minha primeira contato assim, com a base foi o Red Bull. Depois fiquei 2 anos lá, depois pandemia fui para o Maringá. Fiquei um período lá de 2 anos também. Depois fui para o Juventude e fiquei quase 3 anos lá e vim aqui. A CBF desmembrou mais 4 rodadas da Série C, né? Da 12ª rodada até a 15ª, e a gente traz aqui os compromissos da Macaca nesse intervalo aí. Vamos lá, São Bernardo e Ponte Preta pela rodada de número 12, acontece no dia 12 de julho, num sábado às 5 horas da tarde. Na 13ª rodada, Ponte Preta e Floresta, dia 19 de julho, também um sábado, às 7h30 da noite. Rodada 14, Caxias e Ponte, confronto direto, dia 27 de julho, um domingo às 7 horas da noite, este jogo lá no Rio Grande
Grande do Sul. E por fim, claro, Ponte Preta e Guarani, o Derby 210, que foi colocado aí para o dia 2 de agosto, um sábado, às 5 horas da tarde. É claro que você vai poder acompanhar todo este clássico com a equipe do Carlos Batista na Rádio Bandeirantes e também vai poder acompanhar aí, se quiser, na TV com imagens. E falando em TV, quem falou hoje no programa Os Donos da Bola na tela da Band Mais foi o lateral direito Maguinho. Ele teve um bate-papo aí de mais de 20 minutos com a nossa equipe e comentou sobre muitos assuntos. A situação da Ponte dentro de casa, que não vem nada bem, a linha de 4 ou a linha de 5, né, a linha de 3 zagueiros que Alberto Valentim às vezes coloca na equipe inicial. Também falou sobre seu primeiro gol marcado pela Ponte, que foi justamente o primeiro gol da equipe na temporada, na estreia da Macaca no Paulistão. Falou sobre a pressão da torcida, enfim, falou sobre muitos assuntos aí, está recheado de assuntos para o Maguinho falar e claro que você vai poder acompanhar daqui a pouco aqui no Esporte em Debate. É isso aí, já Maguinho. Mas antes, e aí o CH, você, todos nós, né, estávamos reclamando a ausência de jogadores da base no time do Valentim. Agora até a assessoria teve a preocupação de gravar entrevista com 2 da base que foram incorporados ao elenco de profissional. Uma boa notícia, né, CH? Ah, sem dúvida, né? Mas precisam jogar, né, Batista? Não adianta só dar entrevista e ficar no banco. Porque esses atletas que estão subindo têm qualidade, não é? Já é um primeiro passo, evidentemente. Mas a gente gostaria, eu pelo menos gostaria de vê-los em campo no time principal. Existem várias posições aí que eu tenho certeza que tem jogadores interessantes na base. Eu gosto. Eu acho que esse é o caminho, é o único caminho, ou é SAF, ou é mecenas, ou é base. Para o time menor, para o time do interior, aquele que nunca tem dinheiro. Então, é uma notícia que traz esperança. Nós vamos ver se o treinador, que não gosta muito de garoto, não é? Ele gosta de jogador experiente, vamos ver se ele coloca a moçada para jogar. E eu tenho certeza que se botar para jogar, eles vão render. Eu espero que o treinador dê oportunidade de fato para eles, Batista. E você, Tigrão, o que achou aí da entrevista do Jean Dias? Ele que não é de marcar muitos gols, mas tá devendo um golzinho aí, não é isso, Tigrão? Perdemos o contato com o Tigrão. E você, Breno, o que achou aí da entrevista do Jean Dias? Tá devendo, sim. Tá devendo, mas ainda merece a titularidade por aquilo que ele já realizou com a camisa da Ponte. Só que isso tem prazo de validade. O Jean tá devendo as preciosas assistências e os gols. E tem que voltar logo isso, porque daqui a pouco, claro, o treinador vai passar a considerar a possibilidade até de mexer ali naquela posição que até algum tempo atrás parecia absolutamente algo impensável. E você, Breno, a sua opinião? É um jogador que está devendo, ainda deve continuar como titular, mas atacante que não marca gol, Batista, é igual o relógio que atrasa, né? Ou seja, para que serve, né? Atacante tem que marcar gol. É claro, é importante se ele der assistência, se ele criar jogada, se ele partir para cima, mas ele precisa marcar gols. Ele precisa mostrar por que ele é o titular do Alberto Valentim. E eu tenho certeza que durante essas 2 semanas de paralisação da Série C, né, o campeonato parado, ele deve estar treinando bastante. Tem que treinar a pontaria, tem que partir para cima e tem que mostrar o porquê que ele é titular da Ponte Preta. São 18 horas e 48 minutos em Campinas. Vamos sortear mais um ganhador do prêmio. Hoje serão 4. Já sorteamos um e agora mais um. Vamos sortear agora um boné exclusivo da Rádio Bandeirantes, mais um par de ingressos para o show Orquestra Rock, tributo ao Queen, evento que acontece no dia 5 de julho, sábado, no Expo Dom Pedro, em Campinas.
e toda a renda deste evento será revertida ao Hospital Boldrini. Então vamos lá, boné exclusivo da Rádio Bandeirantes com o logotipo da Rádio Bandeirantes e o par de ingressos para o show Orquestra Rock tributo ao Queen. Adilson da Silva, 19, o código de área, o número 99534 e os 4 números finais que não vou divulgar. 19 99534 e os 4 números finais. Adilson da Silva, parabéns! 3 dias úteis para retirar os presentes aqui na recepção da Band, aqui no alto do Jardim São Gabriel, na saída para Valinhos. Já mais 2 sorteios. Agora tem a entrevista do Maguinho na Bandeirantes. Eu quero voltar na primeira pergunta. Convidado especial de hoje, Maguinho, lateral direito da Ponte, está aqui no estúdio. Gosto muito desse tipo de entrevista, porque dá pra gente conversar, extrair um pouco mais. Entrevista coletiva acaba ficando sempre focado ou no jogo que passou ou no jogo que virá, né? Então aqui a gente conhece um pouco mais a respeito do jogador. E o Maguinho, que marcou o primeiro gol da Ponte na temporada. Foi um golaço, olha o gol dele aqui, ó, contra o Novo Horizontino. Lembra desse gol, Maguinho? Lembro sim. É um jogo muito difícil, né? Onde a gente teve que superar bastante desafio ali dentro do campo, o campo encharcado, pouco tempo de preparação também, né? Eu lembro que o professor fez uma troca ali, me botou para jogar na linha da frente, e quando você joga na linha da frente você tem mais possibilidades, né? De arriscar chute, né? De poder estar ali mais próximo do gol, e eu fui feliz nesse chute aí de esquerda, e graças a Deus naquele momento nos ajudou. E foi de canhota? Foi de esquerda, E a Ponte tinha um jogador a menos, né? Um jogador a menos, né? Exatamente. O cara é destro, olha a canhota. Se a gente não conhecesse, poderia dizer que o cara é canhoto. Tamanha perfeição do chute. Bateu cruzado, pegou. Feliz demais. Exato. Vamos lá, perguntas para o Maguinho, nosso convidado especial de hoje aqui nos Donos da Bola. Maguinho, é o seguinte, há 3 partidas o seu time não vence dentro de casa. E é um questionamento corrente pelos torcedores da Ponte, pela rede social, o que estaria acontecendo com a Ponte, que joga bem fora de casa e não tão bem dentro de casa. A primeira pergunta, por que isso está acontecendo, na sua opinião? E segundo, o que vocês estão trabalhando para corrigir, caso tenha esse problema da Ponte nas últimas partidas não conseguir vencer em casa? A verdade, realmente, né, nos últimos 3 jogos, principalmente jogando diante do nosso torcedor, né, nós não conseguimos primeiramente a vitória, que é o nosso principal objetivo, e também uma grande performance assim, né. Cara, acredito que a gente jogando em casa, o adversário vem muito fechado, né, isso aí dificulta a gente bastante, né, porque a gente acaba às vezes tendo que se expor, né. E às vezes você se expõe em momento errado do jogo, você toma um gol, como nós tomamos um gol de bola parada, e depois fica um jogo difícil, né? Eu acho que é trabalhar, acho que o que a gente tem que fazer é trabalhar, né? Procurar evoluir a cada sessão de treino, né? E o professor tem passado bastante coisa pra gente, né? Principalmente pós-jogos, né? Pra gente corrigir esses detalhezinhos que vem fazendo a diferença, né? Mas a gente sabe também que um campeonato de pontos corridos que é longo, às vezes a equipe vai dar essa oscilada, né? Espero que a gente possa retornar nosso caminho de vitória aí no próximo jogo fora de casa. Gleger. Ô Maguinho, eu queria que você falasse um pouco das suas características, né? Porque a gente já inclusive esse gol aí, você estava citando, nesse lance, na substituição do Alberto, ele coloca você para jogar na segunda linha, né? E quando a Ponte foi contratar o Maguinho, não sei se vocês se lembram, foi passado pra gente que ele era um lateral que era muito agudo, né? Que gostava muito de jogar à frente, né? E que tinha uma certa dificuldade na marcação. Eu queria que você falasse um pouco das suas características, né? Porque a gente sabe que a vida do lateral não é fácil, né? Não é verdade. Ele tem que estar lá na frente, ele tem que marcar, ele tem que recompor, ele tem que vir por dentro, ele tem que fechar a linha. Eu queria que você falasse um pouco das suas características. Boa tarde, bom tê-lo aqui. Boa tarde. Assim, eu acho que a minha principal característica ao longo da minha carreira foi o meu vigor físico, né? Acho que a minha intensidade de jogo, acho que foi o diferencial assim na minha carreira.
É claro que ao longo do tempo você vai amadurecendo, né? Você começa a se posicionar melhor dentro de campo, cortar caminho e quando você pega um treinador que é igual o nosso, que é um treinador muito tático, né? Que tem muitas variações de jogo, você tem que saber o momento de atacar, o momento de defender, né? Tem vezes que eu jogo na linha, né, com a linha de 3 zagueiros, que você tem mais liberdade de poder chegar, tanto para cruzar como para finalizar. Tem vezes que você está jogando na linha de 4, que é uma posição que você tem que estar mais defensivo, você tem que estar mais equilibrado para dar sustentação para o extremo da linha da frente. Então são coisas que a gente trabalha jogo a jogo, né? E como eu te falei, a gente vai amadurecendo e vai aprendendo também. Mas eu acho que ao longo da minha carreira foi realmente esse fator físico, né? Vigor físico de tanto atacar como defender, né? Acho que foi isso, assim. Breno Beretta, a sua pergunta, bebê, para o Maguinho, nosso convidado especial de hoje. Maguinho, primeiro prazer em falar com você, né? Eu gostaria que você explicasse para mim, ou tentasse explicar, não só para mim, mas para o torcedor da Ponte Preta também, até por esse momento que vive a Ponte, né? Dos 3 últimos jogos em casa, o que você, com a sua experiência, acha que a Ponte tem que fazer a partir de agora, não só nesse jogo fora, mas o jogo contra o Tombense dentro de casa, né? Você acha que tá faltando um pouco de tranquilidade dos jogadores na hora de definir? Você acha que nesses jogos em casa a pressão da torcida, é claro, afeta o psicológico do jogador por esse momento? O que você acha que a Ponte tem que fazer? O que você acha que está acontecendo? Cara, eu acho assim, com relação à pressão da torcida, eu acho que, eu até estava comentando ali com o pessoal, eu vivi algo aqui no Paulistão que tinha muito tempo que eu não vivia, né? A gente perdeu um jogo ali contra o Red Bull e a torcida nos apoiando. Eu acho que a torcida sempre nos apoia. Acho que a torcida, ela corresponde àquilo que ela tá vendo dentro de campo, né? E muitas das vezes, né, nos últimos jogos, nós não entregamos o que a torcida queria ali dentro de campo. É claro que quando você está jogando dentro de casa e vai passando o tempo, você não consegue fazer o gol, né? Você não consegue estar performando bem, a torcida realmente ela tem o direito, né, de reclamar e tal, e eu acho que eles não estão reclamando, eles estão pedindo pra gente, né, jogar pra frente, e talvez isso acaba tendo um pouco de ansiedade da nossa parte ali dentro de campo, e aí as coisas não acontecem, fica um pouco dessa ansiedade, mas é coisa que a gente tem que trabalhar, e a gente sabe que essas coisas só saem com a vitória, né? Acredito que a gente conseguindo a vitória novamente, as coisas vai continuar fluindo, né? Eu acho que a gente não pode deixar de trabalhar, deixar de se dedicar, deixar de perder a convicção, né, do nosso trabalho, né, do nosso objetivo do ano. E é isso, eu tenho certeza que até o final nós vamos conseguir o nosso objetivo final, que para nós vai ser muito importante para o clube também. Ô Maguinho, você ficou 3 temporadas jogando no futebol japonês, né? E eu tô curioso para saber, porque o Gleger, que jogou na Coreia do Sul... Não, trabalhei. Não joguei, né? Jogou, o que eu tô dizendo, foi treinador, né? Ah, tá. Foi treinador na Coreia do Sul. Sim. E o Gleger, para pedir comida no restaurante, levava um intérprete, porque não conseguia nem pedir comida. Às vezes não, né? Às vezes não, no começo sim, mas depois eu aprendi o nome das comidas lá, ué. Kimchi, bulgogi, né? Rinderó. Então, saúde. Tá, mas eu aprendi. Mas no começo foi difícil, hein? Posso fazer uma perguntinha rápida? Não, deixa ele responder como é que ele se virava lá no Japão, cara. Você tá me tirando? Responde aí. E aí, Maguinho, lá no Japão, como é que se virou? Então, cara, no meu primeiro ano, né, a gente foi pro Kawasaki Frontale, né, era o atual campeão da G-League daquele momento, e os caras realmente davam estrutura pra gente, maravilhosa, né, tinha intérprete pra tudo, pra ir em restaurante, pra levar a família na escola, acompanhava a gente o tempo inteiro dentro de campo ali falando, então a adaptação foi muito rápida. Lógico que depois de tanto ouvir, né, algumas palavras, a gente vai aprendendo, né? Mas sem o tradutor ele acha que é fácil, ele acha que é fácil. Não é fácil. O que você aprendeu lá em japonês, a falar em japonês? Cara, tem bastante coisa, né? Arigato, com certeza. Arigato, bom dia, ohayou gozaimasu, né? Muitas coisas que a gente aprende, com certeza.
fome não passou, pelo menos. Não, de maneira nenhuma. Eu até, assim, quando eu cheguei lá, né, eu achei que a gente ia ter bastante dificuldade, porque eu sou casado, tenho 2 filhos, né, e, cara, foi super fácil a adaptação, né, um país realmente de primeiro mundo, né, a gente, claro que tem essa adaptação aí de você comprar tudo virtualmente, mas entregava a compra tudo em casa, às vezes não precisava nem de ir em supermercado, então, realmente é só a questão de adaptação mesmo. E aprendeu a comer também? Sim, com o rachis. Trouxe o hábito pro Brasil? É difícil no nosso país comer da maneira que eles comem lá, é bem diferente, né? Mas é lógico que a gente sempre pega alguma coisinha, né? Principalmente a comida japonesa, que eu particularmente não tinha tanta afinidade assim, né? Acho que hoje os meus filhos já pedem direto para ir pro japonês aí para comer. Greger. Bom, eu queria, mudando de culinária, que eu não sou muito expert no assunto, eu queria que você falasse um pouco, cara, daquele menino João Gabriel, que é uma grata revelação da Ponte, né, que joga na sua função, a função de origem do João é a lateral direito. E eu queria que você falasse um pouco do dia a dia desse menino, né, porque a gente percebe uma qualidade técnica nele, já teve algumas oportunidades, foi muito bem, mas eu queria que você falasse um pouco do dia a dia e se realmente é isso tudo que a galera fala aí, da qualidade técnica do jogador. O Grega, de fato, ele é um moleque com potencial muito grande, né? Eu chamo ele de moleque, eu já tenho 33 anos, né? E, cara, ele é assim, um lateral perfil europeu, né? Que ele é forte, tem muita força, muito vigor físico. E eu já falei pra ele várias vezes que eu tenho certeza, né? Que a carreira dele já vai decolar, né? Tenho certeza que a hora que ele tiver a oportunidade e tiver uma sequência, ele vai ter uma vida muito longa no futebol e brilhante. Olá, Breno, mais uma pergunta ao Maguinho, nosso convidado especial de hoje. Ô Maguinho, o torcedor da Ponte Preta, muitas vezes, né, ele fica ressabiado até por essa situação desses últimos jogos, só que o time vem apresentando resultados até na tabela de classificação, porque até a penúltima rodada vocês estavam na liderança, né? Como é que você encara essa situação da Ponte na tabela de classificação? Por quê? Porque, como você mesmo disse agora há pouco, o futebol está muito equilibrado, os jogos da Série C estão muito equilibrados. E o que vocês conversam no dia a dia? Poxa, ó, tá tranquilo, a gente vai conseguir essa classificação, a gente vai conseguir o acesso. Como é que é o papo interno também de vocês, jogadores, comissão técnica? Cara, a gente tem uma cobrança internamente muito forte, né? Eu não sei se todos sabem, mas a gente tem reunião constantemente, jogadores, né? Principalmente o Valentim, né? Ele cobra a gente constantemente. E a gente tem que trabalhar por meta, né? A nossa primeira meta agora é a classificação, né? Primeiro objetivo nosso é a classificação. E depois a gente vai pensar, né, na fase final, né? E a gente sabe que o torcedor é fundamental nisso. Por isso que a gente valoriza muito, a gente sabe da história do clube, né? Nos momentos mais difíceis é o torcedor que esteve presente no clube. E eu tenho certeza que nesse momento ele estará conosco também. A gente precisa muito deles. E a gente tem certeza que ele será o 12º jogador aí pro restante da temporada. Eu tenho certeza, independente da situação, eles vão estar conosco aí. Maguinho, a distância, eu quero voltar na primeira pergunta que fiz para você. A distância, me parece que a Ponte tem pouca paciência para jogar quando enfrenta times mais fechados. Essa é a primeira impressão. E no jogo último contra o ABC, eu percebi, depois que ele mudou o técnico, trocou os 2 volantes, que ele ficou na beira do gramado, toda hora gesticulando para o posicionamento sem a bola desses 2 volantes e dos meias acontecerem de maneira diferente. E eu acho que também esse é um dos problemas. Por isso que eu insisto, vocês também detectaram esse problema ou o problema é um outro em relação aos jogos dentro de casa? Sim, o professor inclusive já falou, né, essa ansiedade, né, e muitas das vezes a gente tem que ter esse equilíbrio também, né, porque se a gente se jogar de qualquer maneira desorganizado também, a gente pode tomar o gol, né. É claro que você tem que ter um ímpeto ali até o final de buscar o gol,
Mas se você tiver desorganizado, algum encaixe defensivo ali, você pode tomar um gol que acaba dificultando ainda mais o nosso trabalho, né? Agora, acredito sim, como você falou, a gente tem que ter paciência, principalmente no início do jogo ali, ter tranquilidade, mais tranquilidade no momento de definição, né? Inclusive nessa última partida, no primeiro tempo eu tive a oportunidade de atravessar uma bola pro Jack, eu atravessei a bola um pouco forte, então esses detalhes que a gente tem que ajustar e procurar, né, melhorar e tentar fazer o gol, porque se a gente fizer o gol, fica mais fácil pra gente. Saindo na frente é outro jogo, entendeu? Traz a tranquilidade, mas assim... Ok, tá aí o Maguinho que concedeu entrevista ao programa Os Donos da Bola nesta terça-feira. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Aqui no Sicredi, a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo, seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi, é ter com quem contar. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes, chegando para destacar o Mundial de Clubes. Ontem, jogando em Miami, Palmeiras e Inter Miami empataram pelo placar de 2-2. Palmeiras perdia por 2-0, conseguiu o empate. No outro jogo do grupo, Porto e Al Ahly do Egito empataram por 4-4. Ontem também nós tivemos a vitória do Atlético de Madrid sobre o Botafogo por 1-0, mas não adiantou. O time madrilenho, o time espanhol está eliminado e o PSG venceu o Seattle Sounders pelo placar de 2-0. Então estão definidas duas partidas das oitavas de final. Palmeiras e Botafogo, confronto brasileiro no próximo sábado às 15 horas, ou melhor, às 13 horas, 1 da tarde, horário de Brasília. E no domingo, no mesmo horário, 1 da tarde, tem PSG e Inter Miami. Hoje é definição dos demais classificados, com destaque para o grupo do Flamengo. 10 da noite, o Flamengo encara o Los Angeles Galaxy e no mesmo horário tem o Esperance da Tunísia contra o Chelsea. Lembrando que os times que avançam no grupo do Flamengo, o Flamengo já tem garantida a primeira colocação, espera o confronto que sai do grupo que tem Benfica, Bayern de Munique e Boca Juniors. Portanto, destacando aí a competição mundial de clubes que segue acontecendo nos Estados Unidos. Lembrando que amanhã tem a definição do grupo do Fluminense, enfim, todos os classificados visando a próxima fase da competição. Série B, a 14ª rodada começa na quinta-feira, 9h35, tem CRB que está no G4 contra o América Mineiro. A CRB prossegue na sexta e também no sábado. No sábado será a volta, né? Teremos a volta aí do Campeonato Brasileiro da Série C com os times de Campinas em ação. Pela 10ª rodada, às 5 da tarde, 17 horas, tem Guarani e CSA no Brinco. Pouco mais tarde, 7h30 da noite, a Ponte Preta vai até o Paraná pegar o Maringá. Lembrando que a Macaco ocupa a segunda colocação, é a vice-líder, e o Guarani é o 11º colocado. Regulamento da Série C
Os 8 primeiros avançam à próxima fase da competição. E ontem a CBF desmembrou mais alguns jogos da competição da Série C, com destaque para o Derby. O Derby 210 ocorrerá no dia 2 de agosto, 17 horas, no estádio Moisés Lucarelli. Tem, portanto, Ponte Preta e Guarani. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que direm os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 19:10, vamos a mais um sorteio. Você que entrou no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, preencha o formulário, vai concorrer agora a um rádio portátil da Mundial, mais um par de ingressos para o show Orquestra Rock Tributo ao Queen, evento que acontece no dia 5 de julho, sábado, no Expo Dom Pedro, em Campinas. Então vamos lá! Mais um ganhador, é o terceiro, Adriano de Souza Barbosa. 19, o código de área, e o número 99645 e os 4 números finais que não vou divulgar. Adriano de Souza Barbosa, você tem 3 dias úteis para retirar os seus presentes aqui na recepção da Band, na saída para Valinhos, no alto do Jardim São Gabriel. E todos os participantes, com exceção dos 3 que já foram sorteados, todos os participantes vão concorrer já a um par de ingressos para o Parque Aquático, o Wet n Wild, mais um rádio portátil da Mundial. Então, já, mais um sorteio. 19h15, vamos aos temas do dia que não tem ligação com os times de Campinas. Ronaldo diz que SAF é a única saída para o Corinthians. O ex-atacante, que foi dono da SAF do Cruzeiro e do Valladolid da Espanha, se mostrou interessado em investir no Corinthians caso o clube decida mudar o seu atual modelo de gestão. Hoje, o modelo de SAF sofre enorme resistência de conselheiros e associados corintianos, mas vem sendo tema de debates dentro do clube. Pauta 2. O relatório final das investigações sobre o desvio de dinheiro do contrato milionário entre Corinthians e Avaí de Bet, entregue ao Ministério Público, aponta que o PCC também fez negócios com dirigentes de outros clubes paulistas. O documento faz parte da conclusão das investigações sobre o desvio de 1,4 milhão de reais do contrato de patrocínio entre Corinthians e a empresa de apostas esportivas. Ao rastrear o caminho do dinheiro, os policiais encontraram provas da participação de integrantes de facções criminosas, também em negociações com o São Paulo, União Barbarense e o Água Santa. O elo com o São Paulo está relacionado a negociações
de jogadores com as empresas UJ e Lyon. União Barbarense aparece na contratação de atletas com essas mesmas empresas suspeitas. Já o Água Santa havia sido citado por envolvimento de dirigentes do clube com integrantes do PCC. Pauta 3. Após quase 3 anos de hiato, a CBF voltará a fazer transmissões de futebol ao vivo através da CBF TV no YouTube. A ideia foi do presidente Samir Chaud como uma das suas diretrizes para a comunicação da entidade. O plano da CBF é aumentar a oferta de transmissões esportivas e de programas ao longo dos próximos meses, aproveitando o acervo e também acessos da entidade aos bastidores do futebol brasileiro. A última vez que a CBF TV realizou transmissões ao vivo foi em novembro de 2022. O antigo presidente Edinaldo Rodrigues havia acabado com a prática sem maiores explicações. E aí, Breno Beretta, qual o tema que você escolheu para colocar hoje a sua opinião? Batista, eu quero falar sobre a CBF TV. Eu acho que não foi só o presidente, o Samir Chaud, responsável por essa mudança, porque o novo diretor de comunicação, que eu conheço bem, que é o Fábio Seixas, ele trabalhou muito tempo no Sport TV, inclusive ele era chefe de reportagem lá no Rio de Janeiro. Ele é um cara muito competente, aparecia no vídeo também, nos programas do Sport TV. Eu gostei bastante quando ele foi anunciado como novo diretor de comunicação, no lugar do Rodrigo Paiva, que foi para o Flamengo. Hoje o Rodrigo Paiva é o comandante da comunicação do Flamengo. Também fazia um bom trabalho, mas eu acho que o Fábio Seixas, ele é um cara muito ligado a essa questão de transmissão, de programas, e ele vai trazer esse conhecimento dele para a CBF. É mais uma opção, é mais um canal que tem. Até porque, se a gente vê todas as competições que a CBF disputa, tanto o futebol, por exemplo, vai começar com a transmissão da seleção sub-17, que vai enfrentar o México nessa terça-feira, né? Que já enfrentou o México, 4 da tarde, né? Nessa terça-feira, na Granja Comari. Começou aí. Ou seja, são mais opções para acompanhar a base do Brasil, quem sabe programas já para trazer os jogadores da seleção principal e das categorias de base mais perto da torcida. Então eu acho muito legal. Parabéns para a CBF, parabéns para o Fábio Seixas, novo comandante, e parabéns para o presidente, o Samir Chaud, também. E dando mais empregos, narradores, comentaristas, repórteres, produtores, editores, todo mundo que trabalha na área, sempre que abre um campo para oferecer mais empregos, me agrada muito, fico feliz. E para você, Tigrão, qual o tema que você escolheu para colocar hoje a sua opinião? Batista, é muito preocupante essa investigação envolvendo o Corinthians e a Vai de Bet, né? Independente de quem esteja envolvido, veio dinheiro de um lado, de outro, isso é coisa para o Ministério Público e para a polícia. Eu não quero me aprofundar nisso. Mas é profundamente lamentável que um clube do tamanho do Corinthians, com a arrecadação que tem o Corinthians, com um presidente, à época, recém-empossado e já afastado do cargo, que o Corinthians tenha tido a irresponsabilidade, e não a instituição, mas aqueles que representam a instituição, de macular a imagem de um clube do tamanho do Corinthians e de causar um prejuízo dessa monta. Porque imagine, num contexto como esse, quantos investidores que tinham a intenção, que tinham o interesse por aquilo que é a marca do Corinthians, de associar as suas
as marcas das suas empresas ao nome do Corinthians, quantos deles se afastaram, desistiram, acharam melhor esperar um pouco? E num momento historicamente complicado para o Corinthians, onde o próprio Ronaldo vem a público e diz: a única saída para o Corinthians é se constituir numa SAF. Eu fico pensando aqui, estas últimas eleições do Corinthians foram absolutamente indescritíveis em termos de briga, em termos de ameaças, em termos de gente indo para as assembleias praticamente com arma em punho, com a quantidade de seguranças protegendo os candidatos. Ou seja, que esforço absurdo que esses caras fizeram para pegar o comando do Corinthians, para ganhar a eleição. De ambos os lados. Só um lado ganhou. E aí, em tão pouco tempo, joga-se a marca, a história, o nome, o torcedor e o patrimônio maior que é o torcedor, fica aí atônito, sem saber o que fazer, vendo ir tudo pelo ralo, tudo sendo jogado na lata do lixo. Eu lamento profundamente isso e eu acho que abre-se aí, quando tudo isso vem à tona, quando se mexe no fundo desse lodo aí, abre-se um precedente perigoso, porque no Brasil funciona assim. As grandes atitudes nunca são copiadas, mas as atitudes ilegais, violentas, combinadas nas alcovas dos arranjos, dos acertos escusos, elas sempre são copiadas. E eu espero que esse negócio do Corinthians seja realmente muito bem investigado e que dirigentes, à época que estavam no comando e que participaram desta trama diabólica, que recebam a punição exemplar para que isso não se multiplique pelo futebol brasileiro afora. E tá aí, a notícia diz, tem outros clubes também que na esteira da investigação do Corinthians também aparecem aí com imensas irregularidades cometidas, o que é altamente preocupante. E você, CH, qual o assunto que você escolheu para hoje? Eu quero falar da CBF também, e você precisa, para escolher bons profissionais, que é o caso do Seixas, que realmente, eu concordo com o Breno, ele é muito competente, mas você precisa ter um comando com cabeça aberta. E eu acho que o Samir está conseguindo, em pouco tempo, realizar boas escolhas. Não só em relação aos nomes que ele está trazendo para dentro da CBF para melhorar o dia a dia, e no caso da CBF TV eu acho que é uma grande sacada, aliás não deveria nem ter parado. Então, por enquanto o presidente da CBF está indo bem, Batista, tomara que continue assim. São 19h22 em Campinas. Ponto 10, pizzaria e restaurante. Há mais de 20 anos servindo com excelência e sabor. Todos os dias no almoço buffet à vontade. Por quilo e pratos executivos e à la carte também. Nas noites de terça a sábado. No jantar, rodízio com a melhor pizza de Campinas, a mais gostosa, pratos executivos e à la carte, além de diversas porções. Atenção para a sensacional promoção, rodízio de pizza a R$ 59,90 e chopp geladíssimo de 300 ml a R$ 7,90. E ainda tem desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. Fale com João Dias pelo WhatsApp 97410 6068.
Ponto 10 Pizzaria e Restaurante, Rua Boa Ventura do Amaral, 788, ali bem na esquina com a Cônigo Cipião. E tem estacionamento em frente para facilitar a sua vida. Vamos ao Na Lata de hoje. Responde na Lata. O técnico Hernan Crespo foi apresentado como novo treinador do São Paulo na manhã desta terça-feira, na sala de imprensa do Morumbis. Substituto de Luiz Ubeldia, que deixou o cargo na pausa da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, o também argentino inicia a sua segunda passagem pelo tricolor. O que sonho? Vim aqui ganhar, quero ganhar. Vamos poder? Vamos ver. Começando por competir bem e ganhar partidas, construir uma oportunidade, mas hoje a realidade é ganhar jogo, estarmos preparados para a oportunidade de vencer, fecha aspas, disse Crespo. E aí, CH, qual o conceito do treinador argentino? Ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo? São Paulo acertou em trazê-lo? Trocou 6 por meia dúzia. O problema do São Paulo não é o treinador, não era o comando do Zubeldia, na minha ótica. O problema é o grupo de jogadores e a dezena de jogadores que está sempre entregue ao departamento médico. E o conceito do Crespo é regular. E você, Tigrão, qual o conceito do Crespo e se o São Paulo acertou? Se eu me basear na primeira passagem dele, o conceito é ruim e o São Paulo errou em trazê-lo para substituir o Zubeldia. Espero que ele me faça mudar de opinião. E você, Breno Beretta, qual o conceito do técnico argentino que está assumindo o lugar do Zubeldia? Olha, para mim, Batista, ele é um Celso Rotti argentino. Para mim, não vai dar certo no São Paulo de novo e ele não vai chegar até o final do contrato, que é dezembro de 2026. Para mim, o São Paulo errou. Demorou demais para ir buscar o Dorival Júnior. Dorival foi para o Corinthians e ficou sem opção. Mesmo eliminado na primeira fase, Porto faturou mais na Copa do Mundo de Clubes do que na Europa League, competição em que a equipe portuguesa alcançou o mata-mata. E aí, Breno, será que os europeus realmente não têm motivos para levar a sério o Mundial de Clubes? Eu acho que deveria, até porque o Mundial de Clubes agora está bem mais organizado. E eu acho que o PSG, por exemplo, vai levar com seriedade até o final. Mas como eles estão no final de temporada, jogadores desgastados, esse tipo de situação, fica um pouco mais complicado. Mas é claro, sem dúvida nenhuma, a Champions League, os europeus levam muito mais a sério do que torneios da FIFA. E você, Tigrão, qual a sua reflexão sobre o tema? Eu acho que todos os europeus estão levando a sério. É que eles estão com muita adversidade pela frente, estão enfrentando várias, inclusive as altíssimas temperaturas nesta época do ano nos Estados Unidos. Então eles tentam dar uma desdenhada para tentar minimizar possíveis vexames, como o caso do Porto, que se mostrou uma equipe tecnicamente extremamente limitada. Mas não acho que eles estão deixando de levar a sério, não. Tanto pelo aspecto financeiro, como pela imensa visibilidade do torneio. E você, CH? Ô Batista, eu acho que eles estão levando a sério sim, não estão conseguindo competir. Por esse ou por aquele motivo, talvez a surpresa dos sul-americanos, o desgaste físico, o calor, mas o fato é que eu não acho que eles não estão levando a sério. Eles não estão conseguindo. Veja, o Bayern perdeu para o Benfica, é o próximo aniversário do Flamengo, já está definido, não é? O Bayern criou 85 oportunidades e não fez o gol que precisava.
Então eu acho que está levando a sério sim, mas não está conseguindo desempenhar como deveria. Antes do encerramento, vamos ao quarto ganhador. Um par de ingressos para o Wet n Wild e mais um rádio portátil da Mundial, que já vem com a tecnologia para ouvir a Rádio Bandeirantes. Ricardo Araújo Correia. Parabéns, 19, o código de área. E o número 99437 e os 4 números finais. Ricardo Araújo Correia. Muito obrigado para todos que participaram. E o Ricardo Araújo Correia tem 3 dias úteis para retirar os presentes aqui na recepção da Band. Vamos ao palpite. Hoje à noite tem Flamengo e Los Angeles Futebol Clube. Última rodada da fase de grupos. E aí, Bebê, qual é o seu palpite? 4-1. Flamengo já classificado. 4-1 para o Flamengo. E aí, Tigrão, seu palpite? Vai dar Flamengo. E para você, CH, qual é o seu palpite? O jogo, a vitória vale 11 milhões de reais. Sim, e o Flamengo vai com um time misto porque tem muito jogador pendurado. Flamengo. Bem, aqui no encerramento, os parabéns ao Pedro Piscinato. Hoje completando aniversário. Que maravilha! Pedro Piscinato, pra você, eu desejo, tá aí, ó. Pedro Piscinato, quer dizer, só dá pra ver um fone na cabeça dele. Pra você, eu desejo saúde e felicidade, porque o ser humano nasceu pra ser feliz. Grande PP. Agora nós temos Bebê e PP. Não é fácil, não. Valeu, CH, um abraço pra você, até amanhã, CH. Que milonga, hein? Parabéns ao PP, com um bebê pela ponta esquerda. Boa noite. Boa noite, um abraço pra você, Tigrão. Tchau. Um abraço, até amanhã, se Deus quiser. Um abraço pro PP, que Deus o proteja, o abençoe. Grande profissional no microfone, fora do microfone. Que Deus o proteja sempre. Parabéns. E a todos um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Valeu, Breno. Um abraço, até amanhã. Um abraço, até amanhã. Um abraço pro PP também. Na sequência vem a Esporte de Debate Nacional. Tchau.